É muito triste o que eu vou te dizer, mas todo esse tempo que você faz SEO, há grande chance de você estar sendo enganado por um grupo de pessoas que, na maioria das vezes, não sabe o que estão fazendo. Nós vamos falar nesse vídeo sobre um plugin chamado Yoast SEO. O Yoast SEO é um plugin muito popular e se você procurar qualquer coisa relacionada a otimização, ferramenta, plugin ou algum tipo de recurso que vai te ajudar a chegar no topo do Google, fatalmente você vai encontrar vídeos deste plugin. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E nós vamos fazer uma análise e eu vou mostrar para você que ele não é bem assim conforme a maioria prega. Eu vou te mostrar alguns dados muito importantes sobre essa ferramenta e por que você deve parar de usá-la agora, beleza? Então vamos aqui para a tela do computador. Isso daqui é um conteúdo, tá? Um conteúdo que está otimizado, inclusive está posicionado no Google. Eu peguei esse daqui para a gente poder tomar como exemplo. Eu, particularmente, eu não utilizo esse plugin e eu instalei ele aqui somente para poder gravar esse vídeo e te mostrar algumas coisas muito importantes que talvez você não saiba. O que eu mais recebo de dúvidas é o seguinte: Bruno, o meu artigo não posiciona. Eu já deixei ele todo verdinho no Yoast, já fiz tudo que tem que fazer, mas ainda assim ele não posiciona. Ou Bruno, o meu artigo está posicionado, ele tá com as notas lá ok, ele tá com a legibilidade ok, ele tá com tudo, mas eu quero saber realmente se ele está posicionado. Bom, vamos aos pontos. Como você pode ver, esse artigo aqui, como eu não tenho a ferramenta instalada, né, não instalei a ferramenta, ele está vermelho. Teoricamente, seria para que esse artigo não posicionasse, até porque ele está vermelho, ele está fora das diretrizes. Mas vamos ao que nos interessa aqui. O primeiro ponto, quem te posiciona não é o Google, não é o Google. Quem te posiciona é o concorrente. Para que nós pudéssemos ter uma análise precisa se este conteúdo está bom ou ruim, nós deveríamos ter acesso às informações dos nossos concorrentes, para que ele pudesse fazer uma análise dos concorrentes, baseado no que os concorrentes estão mostrando, ele retornaria algo para nós. Inclusive, existem ferramentas que fazem isso. Depois eu vou fazer um vídeo. Se vocês quiserem um vídeo, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo apresentando uma ferramenta que faz essa funcionalidade. Analisa a concorrência, colhe todos os dados dos concorrentes, faz um benchmark e te orienta quais são as melhores opções, quais são as palavras que você deve usar, qual o tamanho do seu texto e uma infinidade de recursos que sim fazem sentido, beleza? Que não é o caso do Yoast. A grande confusão que rola aqui é o seguinte: muita gente tem problemas em relação a estes itens aqui, que é a facilidade de leitura e a palavra de transição. Então essas pessoas acreditam que caso o texto esteja nesse jeito, vermelho, ele está ruim para leitura. Aqui mesmo ele está dizendo que a leitura ela é considerada difícil de ler. Ok, agora vamos a uma coisa que eu gosto de fazer muito. Todas as vezes quando eu vejo alguma métrica, alguma ferramenta, eu gosto muito de entender isso que eu vou mostrar para você, que é o motivo, a razão. Então vamos clicar aqui para a gente poder ver a explicação do próprio Yoast, dizendo, né, o que é isso, o que é a leitura flash, ok? Não sei nem como é que pronuncia isso. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem ler em inglês, porque de repente você pode não saber inglês ou outra pessoa que vai ver esse vídeo não sabe e pode achar que de certa forma ou de qualquer maneira eu esteja manipulando aqui a tradução e tal e falando alguma coisa que não é realidade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou traduzir para o português para que todo mundo consiga entender. Vamos lá. A pontuação de facilidade de leitura de flash, por que e como usá-la. A tradução não fica 100%, né? Mas se você usar nossa análise de legibilidade no plugin Yoast SEO, provavelmente já se deparou com a pontuação de facilidade de leitura de flash. Essa pontuação indica a facilidade de leitura do seu texto. Mas como a pontuação de facilidade de leitura é calculada? Porque essa pontuação é importante para o SEO. E, crucialmente, como você pode usá-lo para melhorar sua escrita? Neste post, eu vou te dar a resposta para essas perguntas. Lembrando que, se a gente olhar aqui é o site oficial do Yoast, tá? Yoast.com. Então, é a explicação da métrica, da ferramenta, da própria fonte, né? Então, não tem como haver nenhum tipo de engano, nenhum tipo de erro, ok? Vamos lá. Qual é a pontuação de facilidade de leitura Flash? A tradução não fica muito boa, tá? Mas dá pra gente conseguir entender. O teste de facilidade de leitura da Flash mede a legibilidade de um texto. Ele usa duas variáveis para determinar a pontuação de legibilidade. O comprimento médio de suas frases, medido pelo número de palavras, o número médio de sílabas por palavras. Mas pra gente poder conseguir entender isso daqui, a gente tem que entender o que é isso, né? O que é essa tal de leitura Flash? E é por isso que eles mesmos colocam um link aqui, orientando, né? Aqui da própria ferramenta pra gente poder saber o que é isso. Porque senão fica muito difícil, né?
página sem saber. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Eu vou traduzir aqui pro inglês, tá? Vou traduzir aqui para o português, perdão, para que a gente consiga ler. Bom, os testes de legibilidade Flask Quincais são testes de legibilidade projetados para indicar a dificuldade de compreensão de uma passagem em inglês. Preste atenção. São testes de legibilidade projetados para indicar a dificuldade de compreensão de uma passagem em inglês. Existem dois testes, o Flask Reading Ease e o Flask Quincais Grade Level. Embora usem as mesmas medidas centrais, comprimento da palavra e comprimento da frase, eles têm fatores de ponderação diferentes, tá? Então, basicamente, esse teste, ele é aplicado para indicar a dificuldade de compreensão de uma passagem em inglês, tá? Em inglês. E aqui, a gente tem o que ele considera. Bom, se a pontuação for de 0 a 10, é profissional, extremamente difícil de ler, melhor compreendido por graduados universitários. 30, muito difícil de ler, muito compreendido por graduados. Pá. Então, quanto maior a pontuação, mais fácil é das pessoas conseguirem entender, beleza? Então, quando eu chego 100 de pontuação, eu consigo fazer com que uma pessoa da quinta série, é muito fácil de ler, um estudante de médio de 11 anos consegue entender, o que seria muito bom, né? Eu ter aqui todo o meu texto. Aqui ele tá explicando também qual é o cálculo que faz, mas não interessa muito pra gente, beleza? Então, a gente já descobriu o que é o teste de legibilidade. O teste de legibilidade é uma pontuação que contabiliza as palavras através do comprimento e o número de sílabas por palavra. Baseado nisso, ele determina se a legibilidade desse texto ela é boa ou ruim, tá? E lembrando de novo, em inglês, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Como essa funcionalidade utiliza um cálculo que é baseado em inglês, ele simplesmente não serve para nós. Ele não tem efeito nenhum, tem zero. A ferramenta não consegue calcular, ele não consegue entender se esse meu texto ele tá fácil ou difícil de ler, porque ele foi projetado para fazer isso com palavras em inglês, ok? O segundo ponto que nós vamos ver aqui também, que também gera muita confusão, são as palavras de transição. As palavras de transição, vamos abrir aqui para a gente fazer o mesmo processo, né? A palavra de transição, por que e como usá-las. Eu vou também traduzir para ficar mais fácil para a gente poder conseguir entender. Quando eu traduzo aqui, vamos lá. Usar palavras de transição em sua escrita pode ajudá-lo a melhorar a legibilidade do seu conteúdo. Essas palavras ajudam o seu texto a fluir e mostram aos leitores a relação entre frases e parágrafos. É por isso que as verificações de legibilidade no Yoast SEO fornecem feedback sobre o uso de palavras de transição. Mas o que são exatamente? Por que elas são tão importantes e como você deve usá-las? O que são palavras de transição? Palavras de transição são palavras como e, mais, assim e porquê. Eles mostram ao seu leitor a relação entre frases, sentenças ou até mesmo parágrafos. Quando você os usa, torna mais fácil para seus leitores entenderem como seus pensamentos e ideias estão conectados. Além disso, preparam os seus leitores para o que está por vir. Vamos considerar um exemplo. Eu empurrei o dominó. Como resultado, caiu. O que aconteceu na primeira frase causou alguma coisa. A segunda frase vai descrever o efeito. Ao usar a frase como resultado, aqui você mostra que as duas frases separadas fazem parte de um processo, mesmo sem ter lido o resto da frase. Seu leitor já pode adivinhar o que está por vir. De certa forma, as palavras de transição são a cola que mantém o seu texto unido. Sem eles, seu texto é uma coleção de frases, com eles as partes individuais para formar um todo. Ok, interessante. Porém, nós não podemos nos esquecer que acontece o seguinte: as palavras são, deixa eu atualizar, em inglês. As palavras são em inglês. Então, a ferramenta, ela consegue ler com maestria as palavras and, but, so e because, porque elas são as palavras que são configuradas para poder conseguir fazer essa leitura. Então, quando a gente utiliza as palavras em português, ele não conta as palavras com maestria, com perfeição, porque a gente está falando de um outro idioma. É muito comum acontecer isso com ferramentas que são projetadas para o inglês. Desde 2019, o Google vem fazendo várias atualizações, inclusive ele inseriu essa atualização aqui, que inseriu o Natural Language Processing, e ela levou muito tempo para ser aplicada no Brasil. Inclusive, diversas ferramentas que utilizam esse sistema não funcionam em língua portuguesa por conta da difícil adaptação. Quando a gente fala de semântica em inglês, é muito, mas completamente diferente. Não se aproveita uma vírgula do português. A construção das frases são completamente diferentes do inglês para o português. A forma de escrever em inglês é completamente diferente. Às vezes a gente pega uma palavra em português com 5, 6 palavras. Em inglês você consegue reduzir isso para 2 palavras. E com 2 palavras em inglês tu tem o mesmo significado do que 6, 7, 8 palavras em português. Isso inclui uma série de regras gramaticais
que são completamente diferentes. Como essas ferramentas que fazem análises, elas são projetadas para poder trabalhar na língua inglesa, onde que é o maior mercado, é o mercado mundial, elas não são adaptadas para o português. Então não existe hoje nenhuma ferramenta que consiga fazer com eficiência esse trabalho de leitura e análise de algum tipo de conteúdo. Nem fazendo análise e nem a construção, que é uma coisa que está ganhando muito força lá fora e está muito comum, que é a construção automática de texto através de learning machine, através de inteligência artificial. Aqui no Brasil ainda vai levar um pouco de tempo para que isso consiga ser aplicado por conta da construção das frases e por conta do nosso idioma, que é muito diferente do que ele é naturalmente projetado para poder funcionar, que é o inglês, tá? Então isso aqui são dois problemas que são muito grandes, onde grande parte das pessoas tomam como base, se irritam e enfrentam problemas porque não conseguem fazer com que a facilidade de leitura e as palavras de transição e alguns outros problemas que são gerados através do IOASH sejam cumpridos. O que eu tenho para falar para você é o seguinte: nada disso daqui importa, até porque você não precisa desse plugin para que você consiga, você não precisa desse plugin para que você consiga colocar o seu site no topo do Google. Isso aqui é só apenas uma ferramenta de uma empresa privada que está fazendo isso daqui por fins comerciais. O objetivo dele é fazer com que você compre os produtos dele. Então ele vai vender para você. Essa ferramenta é uma ferramenta vendedora, é uma ferramenta que tem um forte trabalho de marketing, mas ela não é tudo. Ela não é tudo. Na verdade, ela nem sequer é utilizada por profissionais de SEO do alto escalão. Profissionais que são profissionais de alto escalão, que trabalham em alto nível, com grandes projetos, sequer utilizam esta ferramenta, porque o pouco que ela ajuda, entregando algumas coisas como: ah, legal, você escreveu na voz passiva, isso é ótimo, a variedade suficiente na frase, você não colocou um parágrafo muito grande, isso aqui são coisas que são extremamente básicas em termos de otimização, ok? Então, não fique triste com essa informação. Ah, mas é porque eu vi um vídeo aqui de fulano. Gente, olha só, no YouTube, o que mais tem são pessoas falando de SEO que não trabalham com SEO, que não vivem de SEO. São pessoas que viram tutoriais ou têm um site que até conseguiu algum tipo de posicionamento, mas não são profissionais da área, não são pessoas que dedicam suas vidas ao trabalho de otimização. Então essas pessoas acabam tendo um conhecimento muito raso sobre ferramentas, sobre técnicas e sobre estratégias de SEO. Se vocês colocarem aqui embaixo, coloquem aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que essa sim é super profissional, que é utilizada por grandes players do mercado mundial. Várias pessoas que trabalham em palavras muito difíceis, nível mundial, utilizam essa ferramenta. Então, se vocês colocarem aqui, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando essa ferramenta, explicando essa ferramenta, e essa sim você vai conseguir utilizar com esse objetivo. Ela vai te ajudar a posicionar. Se você é leigo em SEO, essa ferramenta ela vai conseguir te ajudar a posicionar de forma profissional. Não simplesmente mostrando uma bolinha verde, uma bolinha vermelha, e eu usando alguns parâmetros que não se aplicam para o nosso idioma, beleza? Se você quiser receber uma consultoria minha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aqui o primeiro link é da descrição, para você se cadastrar ali, que eu te dou uma consultoria 100% gratuita e personalizada para te ajudar a chegar no topo do Google. Dá um like nesse vídeo se você gostou, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e até a próxima.